Índice de Desenvolvimento Humano de Regiões Metropolitanas mostra redução na desigualdade do país. Diferença entre o maior e o menor IDH é de 10%. Americanos se revoltam com decisão da Justiça de não indiciar policial que baleou jovem negro. Papa Francisco pede um continente mais humano em discurso no Parlamento Europeu. CNBB e Rede Século XXI dão início a um novo curso de comunicação. Agora, no Século News. Olá, bom dia. Foi divulgado nesta terça-feira o relatório do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de 16 regiões metropolitanas brasileiras. Em 10 anos, a desigualdade entre as regiões caiu, mas os números ainda mostram realidades muito diferentes no país. São Paulo tem o maior índice e Manaus o menor. Entre 2000 e 2010, a diferença entre São Paulo, que é a região metropolitana com o índice de desenvolvimento humano municipal mais elevado no país, e Manaus, que tem o menor índice, caiu de 22% para 10%. Segundo o Atlas Brasil, a queda é resultado da melhoria de vida em regiões mais pobres. Todas melhoraram nas 16 regiões, mas as regiões que tinham um desenvolvimento humano menor melhoraram mais. Isso mostra um processo de convergência do nível de desenvolvimento humano e também mostra que tem problemas e soluções em todas as regiões do país. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é formado por 3 indicadores: expectativa de vida, educação e renda. No último levantamento, a educação foi o setor que mais avançou. A diferença na desigualdade entre as regiões nessa área passou de 43% para 15,9% entre 2000 e 2010. A região metropolitana de São Luís, no Maranhão, teve o melhor resultado na educação à frente de São Paulo e Distrito Federal. O grande salto foi o salto de educação, que nos permite antecipar melhoras futuras, tanto no nível dos indicadores como na sua disparidade. A desigualdade na expectativa de vida de uma região para outra também caiu. Passou de 4,8 para 2,9 anos de diferença. No caso da renda, o maior índice ficou com o Distrito Federal e o menor com Fortaleza. Esses dados, com certeza, apoiam os gestores públicos no nível municipal e no nível metropolitano para que eles possam desenhar políticas públicas mais adequadas para enfrentar os problemas sociais e econômicos das suas regiões. A noite de terça-feira foi de revolta para os familiares de Michael Brown, o jovem negro que foi morto por um policial na cidade americana de Ferguson. A justiça decidiu não indiciar o policial por assassinato. O dia também foi de contar os estragos dos violentos protestos que se seguiram à decisão. 12 edifícios foram incendiados em Ferguson, segundo o chefe de polícia do condado de St. Louis, John Belmar. De acordo com os oficiais, 29 manifestantes foram detidos e não houve registro de vítimas. O governador de Missouri, Jay Nixon, convocou a Guarda Nacional para restaurar a ordem. A família do jovem não escondeu o desapontamento com o veredito, mas pediu calma aos manifestantes. O advogado dos Brown classificou a decisão como injusta. Examinamos todas as evidências que podíamos e vimos o quão injusto foi esse processo. Nos opomos publicamente e em alto e bom som em nome da família de Michael Brown que esse processo é falido, deveria ter havido o indiciamento. Protestos contra a decisão também foram realizados em Nova York, na capital Washington e em outras cidades do país. O episódio da morte de Brown em agosto aconteceu após a denúncia de um roubo em uma loja de Ferguson. Testemunhas afirmam que Brown estava com os braços para o alto quando foi baleado. Já Wilson alega que agiu em legítima defesa por temer um ataque.
Após 5 horas de uma votação tumultuada, deputados e senadores concluíram a análise de 38 vetos presidenciais. Isso abre caminho para a votação do projeto que muda a lei de superávit primário. No entanto, a apreciação do projeto ainda depende do resultado da sessão de ontem. Com a votação em cédulas de papel, a apuração será mais demorada e, se todas as cédulas forem entregues, forem consideradas válidas, a expectativa é que seja votado hoje o projeto que desobriga o governo a cumprir a meta fiscal de 2014, uma votação considerada prioritária pelo governo. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, convocou para o início da tarde de hoje uma nova sessão. A oposição já ameaça entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar a mudança na lei, que na prática significa que o governo não precisaria economizar o montante total para pagar os juros da dívida pública. A polícia retirou nesta quarta-feira os manifestantes do acampamento instalado pelo movimento pró-democracia em Hong Kong. Mais de 100 pessoas foram detidas. Houve confusão quando manifestantes tentaram impedir a retirada do acampamento. Centenas de policiais foram ao local para permitir o trabalho dos funcionários que desmontaram as barricadas. 20 agentes ficaram feridos e 116 pessoas foram detidas. Planejamos continuar as ações de desobediência civil enquanto os promotores e policiais vierem. Estamos prontos para sermos presos. Na terça-feira, manifestantes entraram em confronto com a polícia quando os funcionários retiravam as barricadas de outra rua ocupada da região. Mongkok abriga um dos 3 acampamentos montados desde 28 de setembro na ex-colônia britânica devolvida para a China. Os manifestantes, a maioria estudantes universitários, exigem o voto direto e mais autonomia para Hong Kong. O número de participantes caiu nas últimas semanas, mas a ocupação de 3 áreas ainda prejudica os transportes públicos e as atividades econômica e comercial. A seguir, militares são resgatados na Colômbia e Papa Francisco discursa no Parlamento Europeu.